Pornografia e masturbação é saudável ou não? Nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre pornografia, masturbação e sexualidade do ponto de vista da neurociência, incluindo como e por que parar com a pornografia, se masturbação faz bem ou não e qual a diferença que fez hoje eu estar 2 anos sem consumir pornografia. Valeu a pena? Bora pro vídeo. Primeiro, pornografia realmente faz mal? Sempre teve pornografia em revista Playboy no mundo, ninguém falava nada. Qual que é a grande diferença? A neurociência mostra que a pornografia online tem 3 aspectos que fazem ela ser extremamente aditiva, viciante e formadora de hábito. Novidade limitada, fácil acesso e prazer imediato sem esforço. Isso faz com que ela seja carimbada na região de formação de hábito do nosso cérebro, um fenômeno chamado potenciação a longo prazo. Quero que você imagine seu cérebro como um conjunto de estradas. Quanto mais você percorre uma estrada, um ato, pornografia, por exemplo, mais ela vai se tornando uma autoestrada e mais fácil vai sendo percorrer ela e mais difícil é não percorrer ela. Por isso que é muito comum a pessoa assistir pornô sem nem estar com vontade de tesão. Qual que é o primeiro problema disso logo de cara? Disfunção erétil, tá? A mais alta da história em homens jovens. E aí com isso, problemas em relacionamento, disfunção sexual, todo tipo de frustração. A primeira interação de vários jovens está sendo com uma tela. O seu cérebro não sabe que você está assistindo pornô. Para ele aquilo é uma interação sexual, como qualquer outra. Só que não tem tato, não tem olfato e não é com um ser humano, é com uma tela. E aí, quando você vai interagir com o ser humano depois, naturalmente, seu cérebro não sabe o que é aquilo direito, não está acostumado. Você interagiu centenas de vezes com uma tela. Mas calma, tem esperança. E aí outra coisa que é importante falar aqui, a neuroplasticidade, né, o fato do seu cérebro ser moldável aos estímulos que você dá a ele, vai influenciar na sua psique e na forma que você interage com as pessoas. Sem nem você perceber, você vai estar com um olhar muito mais dopaminérgico para o sexo, para as pessoas, e isso te prende sem nem você perceber. Se eu te falar que é muito libertador você remover esse componente de fissura sexual da sua vida, você vai ver tudo com muito mais prazer, a simplicidade da vida. É muito libertador isso. Por que isso acontece? Como a pornografia gera esses picos excessivos de dopamina e baixas depois, você tende a querer repetir esse comportamento, que é a questão do hábito e de vício. E aí o seu padrão de dopamina fica muito mais fásico e menos tônico. Então você vai estar sempre desejando algo. Vai ficar muito mais difícil você focar no presente. E outra questão disso também é que essa neuroplasticidade vai mudar a forma que você interage com as pessoas. Não se engane, as pessoas percebem, você percebe. A gente é adaptado a perceber nuances nas expressões faciais das pessoas, na linguagem corporal. Então, sem nem você perceber, isso está te impedindo às vezes de conhecer alguém. E aí vem um ponto que muita gente me fala, pô Rafa, para você é fácil, mas eu não tenho ninguém, como é que eu vou fazer? Eu vou me masturbar mesmo. Prazer é diferente de felicidade. Você tem uma vida de busca por prazeres, uma vida hedônica, ela só vai te afundar cada vez mais e infelizmente a longo prazo você vai sentir frustração. E aí entra uma questão que quem não tem religião tudo bem, mas tem um pouco de fé na vida, independente da religião ou fé em você mesmo, apostar em você mesmo. Por que não? Se dá essa chance, né? Experimenta ficar 30 dias sem. Tá, mas e a masturbação? Faz mal, não faz? Umazinha antes de dormir só para relaxar? Provavelmente você está se automedicando para se capotar e apagar e esquecer dos seus problemas. Então o que está acontecendo ali? Você provavelmente está com alguma questão interna, que você não está conseguindo dormir. Geralmente a principal causa de insônia inicial, que é só para cair no sono, é a ansiedade. E ao invés de enxergar isso e passar por aquela fricção límbica, aquele processo meditativo ali que vai ser chato, é doído mesmo, você prefere se masturbar, se apagar e dormir. Curto prazo, ótimo, funciona super bem. A longo prazo, por experiência própria, vai te gerar frustração. Algum momento, aquilo vai voltar para você. O seu cérebro se adaptou ao longo de anos para a pornografia. E aí você vai e corta a pornografia, vou ficar só me masturbando. Cara, alguma hora, provavelmente você vai voltar para a pornografia, por experiência própria. O único jeito que eu consegui ficar realmente foi, eu falei, vou ficar 90 dias sem, porque eu quero ver realmente, parece que 60 dias ali é um número mágico, em termos de neuroplasticidade, para tirar aquele hábito. E aí eu cortei tudo, incluindo qualquer estímulo sexual mesmo, tudo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi um grande divisor de águas para mim. E aí entra até a questão de energia sexual, né? Tem várias especulações sobre isso, do Napoleon Hill, sobre energia sexual. De fato, se você for pensar, é uma energia de criação, né? Ela, de certa forma, existe para a gente criar uma vida e a gente está usando esse instinto reprodutivo arraigado na gente para se divertir, ter prazer. Então não ache que isso não vai ter um preço, né? É uma energia que, de certa forma, você pode criar algo com ela. Mas masturbação faz bem para a próstata, não faz? Infelizmente, a gente não tem evidência
suficiente para falar isso, tá? O estudo feito disso é um estudo populacional que pegou um grupo de pessoas que se masturbava mais, que tinha mais ejaculação, na verdade era mais ejaculação, não era nem masturbação, tá? Que é muito diferente. Inclusive existe uma discussão na ciência se masturbação realmente é natural ou não, né? Estudos com primatas mostrando que eles tendem a se masturbar quando eles estão em cativeiro, estressados, é parecido com o estilo de vida que a gente vive hoje, de certa forma, muita gente, infelizmente. Então, esse estudo populacional mostrou que pessoas que ejaculavam mais de 21 vezes no mês tinham menos câncer de próstata. Mas você não sabe dizer se as pessoas eram mais saudáveis, se elas se alimentavam melhor, eram mais saudáveis, mais atraentes, por isso tinham mais acesso a sexo e aí tinham menos câncer de próstata. Então não foi a questão da ejaculação que fez com que elas tivessem menos câncer de próstata, mas vários outros fatores que esse estudo não eliminou. E outra questão importante da masturbação com pornografia. Lembra que eu falei que tem a potenciação a longo prazo? Que você tende a assistir pornô sem nem você estar com tesão, só porque é um hábito ali, você está entediado, buscando uma dopamina. Isso faz com que você se masturbe muito mais do que você se masturbaria sem pornô. E aí, qual que é o problema do excesso de masturbação? Esses picos excessivos de dopamina e o ato de ejacular faz com que você tenha um aumento na prolactina, que é um hormônio antagonista da dopamina. E aí, basicamente, você vai ter uma elevação crônica na prolactina, porque a pessoa está se masturbando ali todo dia, às vezes mais de uma vez no dia. E aí isso vai afetar o tônus de dopamina dela, ela vai ter muito menos motivação para atividades difíceis. Só você imaginar, se não fosse pornô, será que você se masturbaria esse tanto mesmo? Como parar então, afinal? Por muito tempo eu tentei e não consegui, tá? E aí entra uma questão minha, espiritual, eu sei que quando entra nesse assunto muita gente fica irritada, mas tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem, pode ajudar muita gente. O fato é que a neurociência da espiritualidade mostra que ajuda muito, principalmente com grandes desafios assim. Eu já te adianto que vai ser uma das coisas mais difíceis de se livrar, tá? Tem estudos mostrando que é comparável a uma droga aditiva mesmo, como crack e cocaína, porque é um instinto reprodutivo muito forte. Nossa, o fato é que sua energia sexual e criativa está sendo drenada sem nem você perceber. Como parar então? Como resolver isso? Primeiro, neurociência de hábito. Dificulte o início do hábito enquanto você substitua por um novo hábito, tá? Parece que o número 60 dias ali é um número mágico, então pelo menos 60 dias, sem nada, sem masturbação, sem pornografia, sem nada, porque são anos reforçando um hábito, né? Então 60 dias é até pouco, na verdade, se for parar para pensar, e substituindo por um novo. E aí entra uma questão que a neurociência tem mostrado cada vez mais. Qual é a cura para o consumo crônico que a gente vive hoje? Contribuição criativa. Crie algo, trabalhe com alguma coisa, nem que seja uma música, um violão, pintar, qualquer coisa, um esporte, criar alguma coisa, brincar. Esse ato de brincar vai te colocar num estado de flow que vai ser muito mais fácil para você não recorrer àquele hábito antigo, tá? E aí é muito interessante, você vai realmente começar a sentir vários benefícios, principalmente na relação com as pessoas, relação com as mulheres, ou enfim, com homens, se for o caso, mas o fato é que você vai fissurar muito menos sexo, é muito libertador isso, tá? Então é um problema que a gente está realmente se automedicando, né? Automedicando a nossa frustração com pornografia. Porque se não fosse a pornografia, a gente não ia ter esse acesso tão fácil à ejaculação, à masturbação, para se anestesiar mesmo, tá? Então, a cura para o consumo crônico é a contribuição criativa. Pense no que você quer fazer, escreva sobre isso. Alguma prática meditativa, eu acho praticamente impossível sem qualquer prática espiritual meditativa. E quando falo espiritualidade, você não precisa ter religião. Você pode simplesmente meditar, se você não acredita em Deus, se for agnóstico, ateu, enfim. Mas, de fato, a religião facilita, porque você tem uma história, uma narrativa ali que vai ficar mais fácil. Mas é isso, esse é o primeiro vídeo só, experimenta, cara, se dá essa chance, sabe? Tenha fé um pouco que no futuro, em você, vamos nessa. Mais foco, menos ansiedade, tropa.